Estamos aqui hoje para o nosso Momento do Investidor. Esse aqui foi um tema que até um cliente nosso sugeriu. A gente batendo um papo com ele, ele falou, pô, vocês podiam falar um pouquinho sobre crédito privado. Na realidade é um cliente que já investe bastante em crédito privado, mas falou, pô, quando eu converso com meus amigos, ninguém conhece. As pessoas conhecem renda fixa, crédito bancário, né? Que é o quê? Emprestar ali o dinheiro para o banco, né? E a gente tem outras opções que muitas vezes estão aí à disposição do público, né? São acessíveis para quase qualquer investidor, com tickets ali de entrada que são baixos, mas as pessoas simplesmente não conhecem porque não é difundido, né? Porque muitas vezes, quando vai conversar ali com um profissional, ele vai falar ali do CDB do banco, ou uma LCA, uma LCI do banco, que é uma coisa mais trivial, mais simples e óbvia, né, para se oferecer. Mas a gente tem muita coisa bacana aqui nesse segmento de crédito privado, tá bom? Quais são os principais títulos ali que a gente vai ter nesse universo de crédito privado? Os CRAs, os CRIs, né? O que é um CRA? Certificado de Recebível de Agronegócio. CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. E as debêntures, tá? Normalmente os CRAs, os CRIs, eles são isentos de IR, tá? Então você é totalmente isento do ganho de capital, do juro que ele paga, enfim, você não tem nenhuma tributação aqui. As debêntures, a gente vai ter debênture de infraestrutura, essas são isentas de imposto de renda, e as debêntures que não são de infraestrutura, elas não são isentas de IR. Mas assim, voltando aqui numa questão primordial, o que são esses títulos, né? Quem que vai... quando eu adquiro um título desse, eu estou adquirindo esse título, estou colocando um dinheiro nele, esse dinheiro está indo para alguém. Está indo para quem? Está indo para empresas que podem ser privadas ou estatais, tá? Então a gente tem emissões feitas por empresas estatais, que são menos frequentes, mas hoje a gente tem muitas emissões aí feitas para empresas privadas, e aí ela vai entrar numa dessas classificações. Se o objetivo dela, se o foco é para agronegócio, é um CRA, se é para segmento imobiliário, é um CRI, se é para outros negócios, se é de infraestrutura, vai ser uma debênture de infraestrutura, se é para outros negócios, é uma debênture que não é de infraestrutura, portanto ela não vai ter isenção, mas em todos esses casos você está emprestando dinheiro para a empresa, você está colocando dinheiro. Eu quero pegar, por exemplo, um exemplo abstrato aqui qualquer, vou comprar uma debênture da Eneva, né? Que é uma empresa aí do setor elétrico. Então, eu estou emprestando na prática, eu estou colocando dinheiro para a Eneva e ela vai me pagar juro, que aí pode ser atrelado ao CDI, pode ser atrelado ao IPCA, né? A imensa maioria dessas emissões são atreladas à inflação, tá? IPCA mais X. E esse X, normalmente, hoje a gente tem muitas opções desse X ser isento de imposto de renda, né? De tudo, né? Do IPCA mais X ser isento de IR. Isso é muito bom para você, investidor. Quando você vai comparar, por exemplo, com um CDB que é tributado, você vai pegar um CDB que é tributado, que paga, por exemplo, IPCA mais 5, né? O imposto, vamos supor que seja uma operação acima de 2 anos, o imposto é 15%, né? Então, o imposto ele incide sobre tudo, sobre o IPCA e sobre o 5%, né? Então, vamos supor que você foi lá e teve um ganho de 5%, a inflação foi 5%, e mais 5% do ganho de CDB. Você vai ganhar 10%, aí você tira 15% de IR, você vai na prática ter 8,5%. Então você vai ter 5 mais 3,5% na prática, tá? Lembrando que a inflação é só correção das perdas, né, do poder de compra. Agora você foi lá e investiu num desses aqui que é isento de IR, e você ganha os mesmos IPCA mais 5%, né? Então você vai pensar que aqui, você vai comparar que lá no CDB você ganhava 3,5% acima da inflação e aqui você ganha 5%. Quando você pensa que eu estou saltando de 3,5% para 5%, você está ganhando 1,5% a mais, que a gente está falando em torno de 40% mais, né? Ou seja, 2 anos num título desse isento de IR vai corresponder a mais ou menos 3 no CDB, ou seja, você está ganhando muito mais no tempo, tá? Então isso é muito importante, né? A isenção de IR faz muita diferença nos seus ganhos no tempo, tá? Por isso, aqui a gente tem uma categoria de produtos que é fantástica de se investir. O que é importante a gente considerar aqui? Quem é o emissor? Por quê? Porque o seu risco é o emissor. Quando você vai lá e pega um título bancário, qual que é o seu risco? O seu risco é o banco quebrar. Quando você foi lá e pegou uma debênture da empresa X, o risco é aquela empresa X quebrar, ok? Então é isso que a gente tem que evitar, tem que fazer boas escolhas. Quero emissores que eu confio. E para isso a gente vai ter o quê? A classificação de risco.
né? Então eu tenho várias agências de classificação de risco aí renomadas, que elas vão avaliar qual é o risco daquela emissão. Então, qual é o melhor risco, né? Ou seja, o menor risco para você investidor, né? A melhor classificação que a gente tem é o AAA, tá? Então, quando você vê uma empresa que é um risco, é um AAA, você sabe que o risco daquela empresa, com base numa agência de classificação de risco, é extremamente baixo, né? O risco daquela emissão é extremamente baixo. Então, esse é o principal ponto para a gente levar em consideração, ok? Então, qualidade do emissor, eles podem ser aqui um resumo, tá, gente? Então é importante a gente levar em conta a qualidade do emissor, se eles são pós-fixados ou pré-fixados, né, atrelado ali a taxa de inflação, enfim, uma taxa eventualmente pré-pactuada. E isso daqui não tem melhor nem pior, né? É uma questão de composição de carteira. Pô, de repente eu tenho uma carteira com muito título IPCA+, vou me proteger da inflação, mas de repente eu quero ter alguma coisa atrelada ao CDI, né? Se o juro de repente subir bastante, eu tenho uma vantagem ali do que de repente um título só atrelado à inflação. Então é tudo uma questão de composição de carteira, tá? É importante para a gente estruturar carteiras de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque você tem debêntures, CRAs, né, que são, de repente, com vencimento. Alguns têm um vencimento curto, pode ter uma emissão com vencimento daqui a um ano. Eu posso comprar no secundário, tem mercado secundário. Eu posso comprar de outras pessoas esses títulos. E posso pegar um título que de repente vence agora em 2023. Pô, bacana, de repente isso me atende. Ou eu posso de repente pegar um título que vence, sei lá, em 2044. Né? Um título de 20 e tantos anos. Mas aí você fala, pô, mas quem é louco de pegar um título de 20 e tantos anos? Pô, de repente é uma empresa super sólida, que dá muita tranquilidade, vai pagar uma taxa excelente por esse prazo. E outra, você está garantindo uma taxa alta, um juro alto, por muitos anos, né? De repente, hoje a gente está aí com o Banco Central correndo atrás para pressionar a inflação, para botar a inflação dentro do objetivo, dentro da meta. Então hoje as taxas estão mais elevadas, é um bom momento para pegar um título desse tipo, porque de repente você quer travar isso por 10 anos. Né? Se você pega de repente só títulos muito curtos, amanhã a inflação converge ali para a meta, a taxa Selic baixa, o juro baixa, e aí ao invés de você pegar um título hoje que você tem vários AAA IPCA mais 6, de repente você vai chegar lá e vai ter IPCA mais 3, você perdeu uma super oportunidade, tá? Então é importante você montar essa carteira com títulos de mais curto, de médio, longo prazo, de acordo com a necessidade do cliente, tá bom? E o título público, é uma opção que muita gente conhece, que muita gente usa. Mas se a gente vai comparar com essas emissões isentas de IR, essas emissões privadas, né, a gente sabe que aqui ela tem um risco soberano, é um risco super limitado, mas quando você olha o quanto o teu potencial de ganho no crédito privado, ele é muito maior. Especialmente se você vai falar, não, vou carregar. Tá? Não estamos falando aqui de fazer trade, porque óbvio, no título público você pode fazer trade, você pode comprar agora, de repente o título vai para baixo, os juros vão para baixo, você tem um ganho ali na operação, tem um ganho financeiro. Estou pensando em quem pega um título para carregar lá para o vencimento. O crédito privado vai te oferecer aí, pela isenção de IR, oportunidades bem mais interessantes. Beleza, gente? Acho que é isso daí, acho que a gente esclareceu uma dúvida que muita gente tem e um ponto que pouca gente sabe, que a gente tem esses títulos aí no mercado que vão muito além do básico, que é um CDB, um LCA, um LCI, que é o que a gente comumente vê aí no universo de renda fixa bancária. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima!